Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o professor Tiago. Iria resolver a prova de matemática para agente administrativo, lá do concurso para a Prefeitura Municipal de Chuí, no Rio Grande do Sul. É um concurso feito pela banca Fundatec, uma prova de nível médio. As questões de matemática, elas estão a partir do número 31. São questões de matemática e raciocínio lógico. Aqui ele te dá a lista de símbolos. Então aqui você pode tá usando na tua prova para resolver ali, te ajudar se você não lembra o que é cada símbolo. Nós temos aqui o seguinte: ele me dá o valor de x, né? Se x é uma raiz da equação do segundo grau, x ao quadrado mais ax mais 8 igual a zero, então o valor de a ao quadrado será. Então o que você vai fazer aqui? Você vai pegar o valor de x e vai substituir dentro dessa equação. Então vai ficar assim: 2 ao quadrado mais a vezes 2 mais 8 é igual a zero. Aqui vai ficar 4 mais 2a mais 8 igual a zero. 2a mais 12 igual a zero. 2a é igual a menos 12, né? Vai passar para o outro lado. Menos 12 sobre 2 vai dar menos 6. Pronto. Então você tem o valor de a. Agora ele quer que você determine a ao quadrado. Então você vai pegar o menos 6, vai colocar dentro de um parênteses, todas as vezes que for um número negativo, vai levar ao quadrado. No caso você vai ficar com menos 6 vezes menos 6. Aí vai fazer o jogo de sinal. Menos por menos dá mais. E 6 vezes 6, 36. Então, a alternativa correta aqui será a letra C. Questão número 32. Assinale a alternativa que mostra dois exemplos de números irracionais. Os números irracionais são os números que não podem ser representados como uma fração, do tipo A sobre B. Então, normalmente, quem são esses números que são irracionais? As raízes que não são exatas, elas vão ser números irracionais. Então, a primeira dica aqui é você olhar pelas raízes. No caso, você tem aqui a raiz de 2 e a raiz de 7, que é a resposta que ele está procurando. Porque aqui você já tem números representados como fração. Quando você tem um número inteiro, ele pode sim ser representado como uma fração, é só dividir por 1. Aqui eu tenho um número inteiro, então vira uma fração. Aqui eu já tenho uma fração. Então, a única alternativa que se enquadra no que ele está pedindo aí, de ter dois exemplos de números irracionais, é a alternativa B. Desculpa. Número não, letra B. O conjunto imagem da função. O que seria a imagem da função? A imagem da função é o resultado quando você coloca no lugar do x um valor. Então, aqui, como ele pede o conjunto imagem, o que a gente vai ter que analisar? Se dentro dessa parte da tua função existe alguma restrição para o x. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma função que não daria certo. F de x igual a 1 sobre x. Então, x aqui não poderia ser zero. Ou então, ó, f de x igual a raiz de x menos 3. Então, aqui só vai dar certo para que você tenha solução se o teu x aqui for maior que 3. Ele não pode ser igual, porque não pode ser menor, aliás. Se você tiver aqui, ó, por exemplo, se você colocar 2, se a gente trabalhar com inteiro, sim, seria sempre maior que 3. 2 menos 3 dá menos 1, aí daria errado, porque não existe raiz de número negativo. Então teriam restrições nessas duas funções. Só que nessa função não tem nenhuma restrição, então x pode ser qualquer valor, tanto positivo quanto negativo. Então a imagem dessa função ela vai de menos infinito, porque pode ser qualquer número, até mais infinito. Esse seria o conjunto imagem dessa função aqui, por ela não ter nenhuma restrição. Então a alternativa correta que seria a letra E. Questão 34, uma questão de juros simples. Então como que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que saber a função. Então juros simples é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então como ele quer saber os juros, nós vamos pegar o 15.000, multiplicar pela taxa, que é de 3%. Aí você vai olhar o seguinte, aqui a taxa é mensal. Aqui ele está pedindo durante um semestre, então um semestre são 6 meses.
Então, o tempo, na hora que você for colocar, tem que ser na mesma dimensão da taxa. Vezes 6. Aí você vai eliminar aqui os zeros. Vai ficar 150 vezes 3, 450, vezes 6. 450 vezes 6 vai dar 2.700. Então, esse foi os juros. Alternativa correta, letra D. Se ele quisesse um montante, aí você iria somar 15.000 com 2.700, daria 17.700. Mas ele pediu apenas os juros. Então, fiquem atentos quando a questão pede só os juros e quando ela pede o montante. Questão número 35. A negação da proposição está quente na cidade de Chuí. Então, quando você tiver o pedido aqui da negação da proposição, você vai analisar se ela é simples ou composta. No caso, como ela é uma proposição simples, você vai adicionar na proposição a palavra não, que seria a negação. Então, a alternativa correta aqui passa a ser a letra E. Não está quente na cidade de Chuí. Simples. Também tem que analisar quando você tem o uso do todo, algum e nenhum, que não foi o caso aqui, que seriam os quantificadores lógicos. Mas essa questão não os abordou. Então vamos para a questão número 36. Questão número 36, a gente vai precisar fazer o uso da tabela verdade. Então a tabela verdade que nós vamos utilizar aqui, ela tem que ter os conectivos. Aqui eu tenho o conectivo I, aqui eu tenho o se e somente se, e aqui nessa setinha aqui seria se, somente se, e aqui eu tenho o ou. Onde é que estão esses conectivos? Esses conectivos eles estão aqui, ó. Tá? Ó, o condicional, que é o se então, o bicondicional, que é o se, somente se, o i e o ou. E a negação aqui, é o que nós vamos utilizar na questão. Então vamos lá para a questão. Aí ele diz o seguinte: se A e B são proposições simples verdadeiras, então já sei que A é verdadeiro e B é verdadeiro. E C é uma proposição falsa, então aqui é falso. Aí eu vou ter o seguinte: quando eu coloco não há, se A é verdadeiro, então o negativo do verdadeiro é o falso. Então estou dizendo que é falso e verdadeiro. Dentro disso aqui eu vou colocar os valores lógicos que ela tem. Se, somente se. C, ele está negando aqui. Se C é falso, ele passa a ser verdadeiro, verdadeiro. Ou, cuidado que é um Vzinho, mas só que ele é menor. Não há, vai ser falso. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer o resultado disso aqui. Quando você tem o I, então duas proposições, né? A proposição composta que usa o I. Se um dos dois for falso, a resposta é falsa. Então você vai ter o seguinte: falso, se e somente se. Aí aqui eu já tenho o ou. Aqui seria o ou e aqui seria o i. No i, se um dos dois for falso, a resposta é falsa. No ou, se um dos dois for verdadeiro, a resposta é verdadeira. E lá no se e somente se, diz o seguinte, que se os dois forem iguais, é verdadeiro. Se eles forem diferentes, é falso. Então, se aqui fosse verdadeiro e falso, seria falso. Ou, no caso aqui é falso e verdadeiro, também é um valor lógico. O resultado disso aqui é um valor lógico falso. De onde é que saem esses verdadeiros e falsos das proposições compostas? Ele me dá aqui os valores das simples, mas está utilizando operadores conectivos lógicos para operação com proposições compostas. Ele sai da tabela verdade. Então, a tabela verdade que você vai usar lá é do i, do ou e do se e somente se, que é o bicondicional. Alternativa correta, letra E. Questão 37. Ele dá uma proposição composta, que é o se então, e ele pede o equivalente. Então, no se então, vou colocar assim, se P, então Q, você pode ter duas situações, que é o não P ou Q, que essa aqui seria uma disjunção, ou você pode ter o não Q, então não P, que é o que a gente chama de contrapositiva. Então, a contrapositiva aqui
Vou até escrever aqui para você pesquisar. Contrapositiva. Foi abordada. Então você vai responder aqui essa questão utilizando a contrapositiva. Essa primeira parte aqui é o que a gente chama de P. E essa segunda parte aqui é o que a gente chama de Q. Então nós vamos fazer não que. No caso vai ficar Márcio não fica feliz. Vai aparecer o não. Então Ana não estuda para a prova. Então ele aparece aqui certinho na letra A. Fez o uso da contrapositiva. Vai negar os dois e inverter. Questão 38. Questão de geometria aqui. A gente vai fazer uma continha. Ele me dá um triângulo equilátero. Então os lados aqui são iguais. Esse pedacinho aqui vai ser L sobre 2. E ele passa essa altura de 6. Diz que a altura tem 6. Mas ele não dá unidades. Então pode ser centímetro, milímetro, metro. Não importa. Então vamos determinar primeiro. A partir daqui a gente vai pegar um triângulo retângulo. Que tem L sobre 2 e 6 como medidas. Para determinar o valor de L. Então vou determinar ele aqui. L ao quadrado é 6 ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Então L ao quadrado é igual a 36 mais L ao quadrado sobre 4. Porque vai elevar tanto em cima quanto embaixo. Aí L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 é igual a 36. 4 vezes L ao quadrado menos L ao quadrado. 3L ao quadrado sobre 4 igual a 36. Passo o tracinho aqui. Aí vai ficar assim. L ao quadrado 4 vezes 36 sobre 3. L ao quadrado vai ser 4 vezes 12. Aí aqui eu vou fazer uma jogada que é um artifício matemático. Que é interessante que vocês aprendam. Por exemplo, o 12. O 12 ele é o quê? Ele é 4 vezes 3. Para que eu faço isso aqui? Eu faço isso para eu observar que a raiz de 4 é 2, a raiz de 4 é 2 e a raiz de 3 não tem. Então, vou ficar com L igual a 4 raiz de 3. Preciso desse valor? Preciso sim. Preciso desse valor para poder fazer o cálculo da área. Como ele está pedindo aqui a área é calculada como base vezes altura sobre 2. A base é L. Tá? A base aqui vai ser L, que é essa parte aqui toda, vezes a altura que ele forneceu sobre 2. O L é 4 raiz de 3, a altura é 6 e vai dividir por 2. Então 4 por 2 dá 2 raiz de 3 vezes 6. No caso, 12 raiz de 3. Alternativa correta, letra A. Uma questãozinha um pouco mais trabalhosa, mas é comum pegar esse tipo de questão nas provas da banca, tá? Então é bom treinar, tá? Aí vocês treinam, pega a questão sem ter nada, né? Pega o PDF e tenta fazer sozinho 1, 2, 3 vezes e depois que internalizar aí o conhecimento, aí vai mais para frente, não adianta. Considere as seguintes proposições. Então, dá um zoom aqui. Todo agente administrativo é estudioso. Então aqui é aquela famosa história de todo A é B. Então, eu vou colocar aqui como agente administrativo, ele vai estar dentro de um segundo grupo aqui, ó. Vou dar até a cor da caneta, que é o grupo dos estudiosos. Certo? Todos os estudiosos são conhecedores da matemática clássica. Então aqui já vai entrar mais um grupo. Vou colocar aqui outra cor, que é o grupo dos que conhecem a matemática clássica. Matemática clássica. E a resposta a gente vai pegar aqui um amarelo. Pedro é conhecedor da matemática clássica. Então, Pedro, ele está aqui nesse ponto. Deixa eu colocar um preto. Aqui eu tenho Pedro. Então, Pedro, ele pode estar aqui dentro desse grupo dos estudiosos. E ele pode sim estar dentro desse grupo dos agentes administrativos. Mas eu não posso afirmar, porque eu sei que todo A é B, mas nem todo B é A. Eu não posso afirmar com certeza que todos os estudiosos são agentes administrativos.
eu posso afirmar com certeza que todo agente administrativo é estudioso, que é o que está aqui. Mas o contrário eu não consigo afirmar. Por isso que nessa questão aqui, o que vai caber melhor vai ser a letra A, que ele pode ser um agente administrativo. Não necessariamente ele será, mas ele pode sim ser. Porque todos os estudiosos são conhecedores da matemática clássica. Então, todos os que estão nesse grupo aqui estão dentro da matemática clássica, certo? Essa questão de todo, algum ou nenhum é muito importante treinar bastante para poder pegar o macete da resolução. E a questão 40 também é uma questão bem interessante, que é de posicionamento. A partir das informações você vai ordenar uma fila ou um grupo. Ana é mais jovem do que Márcia. Então, aqui você vai ter que fazer o seguinte: você tem as pessoas, você vai sublinhar para saber quantas são primeiro. Você tem aqui Ana, Márcia, Pedro, aqui Márcia de novo e Antônia. Antônia, Ana, Pedro. Então, quer dizer, você tem 4 pessoas, que é Ana, você vai anotar, Márcia, Pedro, vai anotar aqui o nome das pessoas, e Antônia. E aí você vai ordenar essas pessoas de acordo com o que ele está dando. Está dizendo que Ana é mais jovem do que Márcia. Então você tendo aqui 4 posições, você já sabe que Ana vai vir antes de Márcia. Pedro é mais velho do que Márcia. Então já sei que vou colocar aqui uma posição. Ana, vou colocar aqui Pedro, vou chutar aqui. E aí Márcia, ela pode ocupar aqui, ó, ou essa posição, e aqui em cima Antônia, ou você pode ter ainda o seguinte, você pode ter Ana, Antônia, Márcia e Pedro. Quer ver? Ó, vamos lá. Pedro é o mais velho que Márcia. E aí ele vai estar obedecendo isso aqui. Antônia é mais velha do que Ana. Tá, beleza. Antônia está aqui na frente. Tanto aqui quanto aqui. Ela está sendo mais velha do que Ana. E mais jovem do que Pedro. Então, em ambas as posições, a Antônia continua sendo mais velha do que Ana e mais jovem do que Pedro. Mas aqui essa parte do miolo, ela fica indefinida. Ela não me deu informações, a questão não me deu informações para definir. Então as informações que eu posso definir com segurança é que Ana é a mais nova e Pedro é o mais velho. E aí em cima disso é que eu vou pesquisar aqui nas alternativas se tem isso. No caso aqui, ó, eu tenho aqui na alternativa C, Pedro é o mais velho das pessoas citadas. A alternativa correta seria a letra C. Tá? Eu não consigo afirmar se Antônio e Márcia têm as mesmas idades ou se são diferentes. Não tem informação no texto para poder dar essa resposta. Tá certo? Então, eu espero ter contribuído de alguma forma. Que você seja aprovado seu concurso. Que Deus te abençoe e te vejo na próxima resolução. Até lá!